baixa tensão. Tensão até 50 volts de corrente alternada, tá? Então essa região aqui, 2 e a 1, você só pode alimentar com extra baixa tensão. Tensão até 50 volts AC ou 120 volts DC. Então extra baixa tensão é essa região aqui. Então aqui você não pode pôr uma, né, uma tomada aí que tem um valor maior de tensão, tá certo? E essa região aqui, o que tiver aqui também tem que ser protegida por DR, né? Então é uma região muito perigosa aí do banheiro, né? Porque a pessoa geralmente, claro, só sai molhada, pisa aqui e você não pode ter meios da pessoa levar um choque, tá certo? Então, se houver tensão, alimentação nessa região, né? Tem que ser com extra baixa tensão, tá certo? Em cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, cozinha e área de serviço, né, lavanderia e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração do perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então, sobre a pia, você pode ter num único ponto 2 tomadas ou separados, né, em pontos distintos aqui. Mas sempre tem que ter sobre a pia, né, olhando aqui numa pia, no caso de uma pia, 2 pontos de tomada. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Então, quando a varanda é grande, não tem problema, né? Se for uma varanda gourmet, você pode trabalhar com o mesmo modelo de uma cozinha. Já quando a varanda é pequena, ou sacada, no tipo isso aqui é uma varanda bem pequena, né? Aí você vai ter que ter um trabalho diferente, você vai ter que seguir regras diferentes, né? Olhando lá, ó. Admite-se que o ponto de tomada considerado não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso, quando a varanda, por razões construtivas, não comportar o ponto. Puxa, então quais seriam essas razões construtivas? Uma delas, área inferior a 2 metros quadrados. Então a área dessa varanda, quando for menor do que 2 metros quadrados, você não coloca do lado de fora nessa varanda uma tomada. Ou ainda quando sua profundidade for inferior a 80 centímetros. Quando essa profundidade aqui, ó, né, da varanda for inferior a 80 centímetros, também você não coloca nessa varanda uma tomada, por causa do fluxo inclinado da chuva, que pode chegar à tomada, causar aí algum problema de curto-circuito, né? Outra coisa qualquer. Então, quando a profundidade não for menor do que 80 centímetros e a área for menor que 2 metros, né? Você não coloca uma tomada nessa região. A tomada vai ficar dentro da residência, em relação à porta aqui, né? Vai ficar uma certa distância em relação à porta, mas a tomada, que entre aspas você colocaria algum equipamento para limpeza aqui, né? Você não pode pôr uma tomada do lado de fora quando tiver essas duas situações aqui que são observadas agora. Em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros, ou fração de perímetro, devendo estes pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Bem, isso é importante, mas você geralmente, né, você vai... nem sempre é interessante estar espaçando os pontos se ali não houver equipamentos, né? Então é mais interessante você focar os pontos, exemplo aqui, ó, nessa sala, né? O que você tem? Você tem equipamentos, né? E aqui do lado nenhum. Então é mais interessante você focar os pontos de tomada lá atrás, para que, né, não seja necessário o uso de benjamin e de extensões. Então, para que você tenha aí um
uma situação de segurança maior, você organiza os pontos de tomada não distantes mais do que 1 metro, né, 1,20 m dos aparelhos, tá? Para quê? Para que você não enche aí de benjamins, daí você perde toda a proteção da residência, né? Você... Tá lá. Particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um único ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de malha de equipamentos, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgada adequada, tá certo? Então você, primeiro de tudo, tente fazer um projeto olhando esse patamar onde você não vai colocar benjamin de maneira alguma, nem se você tiver que pôr 5, 6 pontos, 10 pontos de tomada num ponto aqui, numa parede, mas que essas 10 tugs aqui, né, tragam segurança, né, porque benjamin extensão é sinônimo de curto-circuito e incêndios, então você não quer isso. Então coloca 2, 3, 10 tomadas aqui atrás, claro, né, dentro do razoável, e você aí vai ter uma situação de mais conforto e segurança. Em cada um dos demais cômodos e dependências da habitação. Essa aqui é uma outra situação. Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Então esse aqui, que caso seria esse? Esses tipos de casos, né, seriam abaixo da escada. Aqui é um exemplo, né, debaixo da escada, né, um quarto aqui extremamente pequeno, né, e também em locais onde você guarda os alimentos, guarda comida lá, né, tipo aí você pode ter regiões, né, na qual a área é inferior a 2,25 metros quadrados. Tá certo? Então o que você vai fazer aí? Então admite-se que esse ponto de tomada, né, seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência a até 80 centímetros ou 0,8 metros no máximo de sua porta de acesso. Então aqui, né, você vai colocar aqui essa região, você vai colocar uma tomada para cá, né? Tá certo? Aqui também. Né, a área é menor que 2,25, você coloca uma tomada para cá, né? Beleza? Então você não vai colocar aqui dentro uma tomada, nessas regiões muito pequenas aqui. Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados e igual ou inferior a 6. Então áreas acima de 2,25 metros quadrados até 6 metros quadrados, você pode colocar uma tug. Um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados. Devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Tá certo? Então se a sua área do cômodo ou dependência for maior que 6, você vai pegar o perímetro e dividir por 5. Isso falando de quartos, salas. Aí. Então cada tipo de cômodo vai ter um tipo de divisão, conforme será visto na sequência. Olha lá, agora nós vamos fazer isso. Vamos dividir os tipos de cômodos, né, e ver como que trabalham aí essas áreas, né? Olha lá. Então vamos ter os tipos de cômodos e suas tomadas. Tipo 1, áreas molhadas ou de aparelhos de potência. Então o que nós temos? Quais os tipos de cômodos? Cozinha, copa cozinha, varanda gourmet, banheiro, área de serviço, lavanderia, etc. Tipo 2, áreas secas. Sala, quarto, corredor, hall e escadas. Então nós temos aqui os cômodos tipo 1, também chamados áreas molhadas ou de aparelhos de potência, e os cômodos tipo 2, né, chamados também de áreas secas. Vamos ver o que a gente pode notar com essas informações. Olha lá, então, determinação
do número mínimo de tomadas conforme a norma NBR 5410. Ô professor, e se eu quiser pôr mais tomada? Sim, mais tomadas do que a norma especifica, tudo bem, você só não pode pôr menos, porque a norma é o teto mínimo. Você não pode colocar um número de tomadas abaixo do que fala a norma, do que está prescrito na norma, mas acima não tem problema. Então vamos lá, né? Então, ó, se eu tiver esses tipos de cômodos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o perímetro do cômodo e dividir por 3,5. Então o que eu vou pegar? A cozinha. Pega o perímetro da cozinha, divide por 3,5. Acho o número de tomadas. Até o que sobra, que é a fração, vira uma tomada. Nesses tipos de cômodos, né, eu pego o perímetro e divido por 5 metros, tá certo? Então, esses cômodos tipo 1 eu divido por 3,5, eu acho o número de tomadas, até a fração vira uma tomada, e aqui eu divido por 5. Olha lá. Então, determinação da potência das tomadas de uso geral, conforme a norma NBR 5410. Olha lá, tipo 1, áreas molhadas. Então, olha lá, as 3 primeiras tugs de todos esses cômodos vão ser 600 VA. As demais tomadas 100 VA. Exemplo. Então eu fiz o cálculo lá, na minha cozinha tem 4 tugs. Né, fiz o cálculo que deram 4 tugs. As 3 primeiras, cada uma vai ter 600 VA. Né, as 3 primeiras, 600 VA cada uma. E a quarta, 100 VA. Um caso aqui que está um pouco fora é o banheiro. Então o banheiro é o único caso em que primeiro tem que verificar se a sua área é maior do que 6 metros quadrados. Se a sua área for menor, se a área do banheiro for menor do que 6 metros quadrados, você vai estipular uma única tug. Uma única tug de 600 VA. Se a sua área for maior do que 6 metros quadrados, aí você vai pegar o perímetro do banheiro, dividir por 3,5 e vai seguir o mesmo modelo da cozinha. Então no banheiro lá, a área é maior que 6 metros quadrados, você fez o cálculo, né? Pegou o perímetro do banheiro, dividiu por 3,5, deu 2. As duas tugs que deram, né? Duas tugs que deram aí, as duas primeiras, né? 600 VA. Se tivesse dado 4, as 3 primeiras 600 VA cada uma das tugs e a quarta 100 VA. Então é o mesmo modelo, área de serviço, lavanderia, né? Todos são o mesmo padrão. Só o banheiro que você faz primeiro uma verificação diária, tá certo? O restante não. Varanda gourmet, copa cozinha, você não faz verificação diária. Você pega o perímetro e divide por 3,5. Professor, mas por que não? Porque hoje, você pegar alguns apartamentos, você não tem uma cozinha, você tem um corredor. E se você fosse fazer verificação diária com a quantidade de equipamentos que se tem nesse corredorzinho, né? Você ia colocar lá uma tug só. E você vê que essa não é a realidade, né? Então hoje as cozinhas viraram um corredor aí em alguns apartamentos. Então você não pode seguir esse padrão. Você vai seguir o mínimo da norma, vai pegar o perímetro daquela pequena cozinha de um apartamento e dividir por 3,5. Deu 3 tugs, mas você sabe que só 3 tugs não são possível você colocar lá. A quantidade de equipamentos que tem é tão maior que só 3 tugs você vai encher de Benjamin. Então a norma estipula um mínimo, mas na hora do projeto você vai fazer o correto. Você vai ver a quantidade de equipamentos, os que mais são utilizados naquele cômodo, e vai estipular aí, mesmo que se for um corredorzinho, você vai colocar 6, 7 tugs aí, porque o importante é não fazer uso de benjamins e nem extensões. É você fazer um projeto que o cliente saia satisfeito, você saia tranquilo com um serviço bom, um serviço seguro, e que você não vai precisar retornar lá para ver esse tipo de detalhe. Tá? Então, a norma, né, ela sempre estabelece o quê?
o valor mínimo necessário. Mas você pode pôr mais? Posso. Pôr mais tomadas eu posso. Eu só não posso colocar uma quantidade de tomadas menor do que a norma. Tá? Se eu fiz o cálculo, deram 3 tomadas, eu não posso de maneira alguma colocar 2. Ah, mas eu posso colocar 5. Você pode colocar 5, 10 tomadas. Claro, dentro do razoável, né? Então você pode pôr tomadas acima do que estipula o cálculo da norma. Você não pode pôr abaixo, ok? Então aqui é a mesma coisa. Então aqui, ó, para esses cômodos do tipo 2, áreas secas, todas as TUGs são de 100 VA cada uma. Aqui na área 1, as 3 primeiras são sempre 600 VA cada uma. E se tiver a quarta vai ser a quarta, quinta, sexta, sétima, vão ser 100 VA. Mas as 3 primeiras obrigatoriamente 600. Já aqui todas são 100 VA cada tomada para esse grupo de cômodos aqui, segundo a norma. Segundo a norma, esses cômodos podem ter tomadas de 100 VA. Ah, mas segundo você foi trabalhar numa casa grande, onde na sala existiam aparelhos lá, né, que o consumo seria muito maior que 100 VA. Então você vai seguir o razoável do cliente, né? Você vai ver a necessidade do cliente, o bolso do cliente, né? E o nível socioeconômico, não tem jeito, né? Então você vai estipular um circuito correto para o ambiente de cada cliente, de cada pessoa, de cada família. A norma estabelece o mínimo. O mínimo é isso, né? Exemplo, a sala 3 tomadas, cada uma 100 VA. A norma estabelece que o mínimo é 3 e a potência é tal. Mas você não pode pôr abaixo. Mas acima, você vai ver o padrão socioeconômico daquela família e você vai pôr. Você pode estar colocando até